Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos ao capítulo 20, versículo 6, o ponto 2, os sacerdotes de Deus. A palavra de Deus afirma que seremos sacerdotes durante o milênio. Pense em alguém que esteja em um momento de dificuldade, durante o milênio, né? Ter Jó como sacerdote, que se tornou o grande símbolo de superação das dificuldades. Jó é visto pela humanidade como aquele que sabe passar pela dificuldade sem falar palavras ofensivas a Deus. Ter Jó como sacerdote será uma maravilha. Então, como eu disse para vocês, Abraão, Isaque e Jacó, Jesus Cristo citou o exemplo, né, que vão assentar-se à mesa com eles. E claro, Jó também. Então estamos citando o exemplo porque todos os salvos de todos os tempos estarão com Jesus durante o milênio, instruindo as pessoas, né? E sendo sacerdotes, intercedendo pelas pessoas. Claro, se terão pecadores, vai haver necessidade de intercessão também. O comentário prossegue. E o que falar de Abraão, Moisés, Davi e muitos outros? Como será ter estes homens como sacerdotes? O profeta Isaías, Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo e, claro, toda a igreja que sofreu e sofre perseguição, todos atuando como sacerdotes em favor de Israel e das nações. E é claro, nós não faremos sacrifício de animais, isso não existe. É trabalho de sacerdote de intercessão. Bom, eu vou aproveitar aqui para colocar uma diferença, tá bom? Porque senão alguns podem se confundir ou algum católico se aproveitar. Porque o católico pode dizer o seguinte, olha aí, vocês evangélicos dizem que os santos estarão intercedendo durante o milênio, então se santo pode interceder, por que eles não podem interceder hoje? Por um motivo simples, os santos hoje, eles ainda não ressuscitaram, eles ainda não têm um corpo. E nesse momento vale a palavra que Abraão falou para o rico, né? Os homens hoje, eles têm Moisés e os profetas, eles têm esses escritos para esclarecer a humanidade. Durante o milênio, eles agora terão também a igreja, porque a igreja já está em corpos incorruptíveis, eles já ressuscitaram. Então dizer que a igreja durante o milênio, atuando como sacerdote, intercedendo, seria o mesmo que os santos católicos, como eles dizem hoje, que eles intercedem por nós, não faz o menor sentido, porque os santos hoje, né, Maria, o apóstolo Paulo, todos durante o milênio serão igrejas, estarão em corpos incorruptíveis, e agora sim eles poderão voltar a este mundo e ensinar a justiça aos homens. É isso que está prometido durante o reino de Deus implantado na terra. Como a Igreja Católica, ela acredita, né? Acreditou que ela já está implantando esse reino teria começado com Constantino e Eusébio de Cesareia. Esses dois hereges é que inventaram essa história, né, de que o reino de Deus estava sendo implantado. A igreja, isso foi há 1700 anos atrás. A Igreja Católica continua acreditando que eles estão implantando o reino, que Satanás está sendo preso. As igrejas protestantes também acreditam nisso. É uma grande aberração, né? Ok? Então, por acreditar nisso, a Igreja Católica acredita que eles já estão intercedendo. O comentário prossegue. Deus prometeu a Jeremias que Israel teria sacerdotes e pastores que apacentaria com conhecimento e inteligência. Jeremias 3,15 diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Eu explico aí no hebraico esse termo ciência, qual o significado dele no hebraico. O comentário diz:
O termo ciência neste texto é tradução do hebraico Iá, e segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por conhecimento de Yahvé. O versículo pode ser assim traduzido: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento de Yahvé e com inteligência. Porque inteligência é a capacidade de raciocínio lógico, né? Albert Einstein, Isaac Newton, ok? Mas diz que também o conhecimento de Yahvé, ou seja, o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus. Né? Por quê? Porque Israel, infelizmente, os pastores ensinaram errado a nação de Israel. E os pastores aqui, no caso, os sacerdotes, aqueles que apacentavam. Durante o milênio, quem serão esses que ensinarão o conhecimento de Yahvé? Em primeiro lugar, a igreja. Porque, como eu disse para vocês em tópicos anteriores, Israel será um novo convertido. Então, a igreja, e esses israelitas que aprenderão com a igreja, eles também serão, no caso, aí, aqueles que transmitirão o conhecimento de Yahvé. Hoje, por exemplo, Israel, eles não gostam nem de pronunciar o nome Yahvé. A justificativa deles é que esse nome é um nome muito santo e que não deve nem ser pronunciado. Mas isso está errado. Isso está errado. O nome Jesus Cristo é um nome santo. Faz sentido a igreja não pronunciar esse nome porque esse nome é santo? Não faz sentido. E ao contrário, ainda traz um prejuízo espiritual. Porque se a Bíblia diz claramente que nesse nome há poder, e que é nesse nome que nós vamos expulsar os demônios, orar pelos enfermos, beber de alguma coisa mortífera e não nos causar dano algum, curar os enfermos, é tudo nesse nome. Então, se eu nem pronunciar esse nome, eu não vou fazer uso desse poder. E essa prática em Israel de não pronunciar o nome Yahvé, mas trocar esse nome por Hashem, essa prática, ela cresceu com os judeus espíritas, que seguem o Hassidismo, que é um espiritismo judaico, que segue a Cabala. Hassidismo e Cabala são praticamente sinônimos. O Hassidismo é um segmento da Cabala. Tá, okay? Então, esses cabalistas é que não gostam de pronunciar o nome Yahvé com a justificativa de que é um nome santo. Então, a Bíblia, ela exorta a não fazer uso do nome de Deus, ou seja, não fazer uso do nome de Yahvé em vão. Mas você deve fazer o uso do nome Yahvé, porque esse nome ele tem poder. O poder desse nome é sempre lembrando, por isso traduzido por eu sou. O poder desse nome é indicar que esse Deus, ele age pelos seus servos no presente, não é só no passado. Lembre-se que por isso Deus explicou esse significado para Moisés, dizendo, olha, que os patriarcas, Abraão não chegou a conhecer esse nome perfeitamente, Yahvé. Mas as pessoas me perguntam, mas professor, como que Abraão não conheceu esse nome com perfeição, se ele até pronunciou esse nome, né, estando com seu filho Isaac, ele disse, Yahvé proverá. Se você procurar lá, está escrito Senhor, tudo em maiúsculo, porque no original hebraico está Yahvé. Se Abraão pronunciou esse nome, como que ele não conhecia? Como esse nome significa? A resposta é, como esse nome significa aquele que age no presente, no Êxodo, com Moisés, Deus iria agir como ele nunca havia agido antes. Os sinais que aconteceriam seriam muito grandes. Nos dias de Abraão não foram sinais tão grandes. Então, por isso que ele diz que Abraão não conheceu esse nome perfeitamente, ele não conheceu o eu sou perfeitamente, ele não conheceu aquele que trabalha, né, pelos seus servos no presente, não só no passado. Esse é o significado do nome Yahvé. Então, quando promete aqui que eles receberiam pastores, né, que apacentariam com conhecimento de Yahvé, esse é o significado, com ciência,
a tradução corrigida, escolheu essa tradução, que para mim é completamente sem sentido, né? Consciência. Você pode confundir até com a palavra ciência, que significa conhecimento, pode confundir até com ciência moderna. Não é. O termo hebraico, segundo o dicionário Strong, significa conhecimento de Yahvé. Tá bom? Os seus pastores, durante o milênio, eles vão te ensinar com o conhecimento de Yahvé, que é o verdadeiro conhecimento de Deus.